Bem-vindo de volta ao canal. Hoje nós vamos falar sobre os 5 mitos de criptoativos que contaram para você e que não são verdade. São mitos, são coisas que as pessoas falam, mas que no fundo não é exatamente como elas falam, tá? Nós vamos começar pelo número 1. O mito número 1 é ilegal investir em criptoativos. Não é ilegal investir em criptoativos. Muita coisa do que acontece no mercado de criptoativos é ilegal por outros motivos, mas você que é investidor não está fazendo nada de ilegal, tá? Você está investindo de boa fé no mercado, em algumas coisas que estão disponíveis para você investir e eventualmente por trás da empresa em que você está investindo há atividades ilegais. Então acontece de ter um estafador, uma pessoa que por trás de você é um 171 lá, um cara que faz coisas erradas e que está montando uma empresa para tomar dinheiro das pessoas. Esse cara está fazendo uma coisa ilegal. Você que é um investidor não está fazendo nada de errado. Então, a única coisa que você precisa fazer é se informar corretamente quais são as empresas sérias do mercado, onde é que você está com segurança no teu dinheiro, de que você não vai perder o seu dinheiro. Especialmente cuidado aí com empresas localizadas em paraísos fiscais, em países escusos que não dizem onde se localizam, porque se essa empresa amanhã sumir, desaparecer, você não vai ter ninguém para ligar e falar assim, vem cá, cadê o meu dinheiro? Não vai poder acionar a justiça brasileira. Eventualmente, para você acionar uma empresa que está situada em Malta, você vai ter que ir a Malta prestar uma ação contra o governo lá de Malta, lá no governo de Malta contra a empresa, e isso vai ser uma coisa difícil de você fazer, especialmente para valores menores. Então pense bem antes de colocar o seu dinheiro em empresas que você não sabe aonde estão, ou como estão, ou aonde ela fica, como é que você vai fazer para reaver o seu dinheiro em caso você tenha problema. Então muito cuidado com a atividade ilegal da empresa que você está investindo, não a sua atividade. Investir não é ilegal. Mito número 2. É impossível o governo brasileiro descobrir aonde eu tenho os meus bitcoins, as minhas criptomoedas, os meus criptoativos. Então, como ele não sabe o que eu tenho, eu não preciso pagar imposto. Então, esse é um mito muito comentado nos grupos por aí de criptoativos, de pessoas que movimentam criptoativos, especialmente um grupo chamado libertários, e eles acham que eles não vão ser pegos nunca. E aí tem que tomar cuidado, porque tem gente que usa artifícios, contas com outras contas e joga dinheiro para cá e para lá. Isso é típico de sonegadores, de pessoas que fazem jogadas e para esconder o dinheiro, e isso obviamente é sim ilegal, tá? Então o ilegal não é investir em criptoativos, o ilegal é você usar artifícios para esconder o dinheiro e não pagar imposto. Aí está a ilegalidade, em não pagar o imposto devido quando devido, tá? Nem sempre é devido, mas quando é devido, deve ser pago. E ele deve ser sempre declarado. Então, quem tem dinheiro em bitcoins, em criptomoedas e outros criptoativos, NFTs, por exemplo, vai ter que declarar no seu imposto de renda os criptoativos que tem. Se você declara imposto de renda, você está obrigado a incluir lá os criptoativos que tem. Se você tiver lucros isentos, acima de 40 mil reais por ano de lucros isentos, ou seja, estamos falando aí de pouco mais de 3 mil reais por mês de lucros isentos, você já está obrigado a declarar imposto de renda para fazer a sua declaração só por causa desses lucros, ainda que isentos. Tem que declarar lá tudo o que ganhou. Precisa ter os registros das operações que você fez. Se a Receita te chamar e falar, não, você movimentou mais de tanto, tem que pagar imposto, eu vou te multar. Você vai comprovar, não, eu não fiz isso, está aqui os documentos. Cadê os documentos? Cadê os comprovantes que você tem para comprovar as operações que você fez? Aí você está fazendo day trade de criptoativos, faz 10, 20 operações todos os dias, no fim do mês fez 400 operações, não tem controle de nada, vai pedir um relatório para uma empresa no exterior, eles não têm obrigatoriedade de entregar para a Receita Federal Brasileira, não tem relatórios específicos, você fica sem ter o controle e amanhã a Receita pode sim te multar por você descobrir que não tinha como comprovar os valores que você efetivamente ganhou. Então, cuidado, porque a Receita tem artifícios. Por exemplo, uma empresa dessas que está localizada num país com o qual o Brasil tem acordo de não bitributar, o Brasil e esse país trocam informações. Quando tem uma pessoa brasileira investindo nesse país, essa informação é enviada para o Brasil. Quando tem uma pessoa do Brasil, aqui no Brasil, que é do país, o Brasil manda para lá, são trocas de informações. E pode ser que a sua informação venha parar no Brasil em algum momento e você tenha a sua informação divulgada para a Receita, ela vai atrás de você e você vai ter que se explicar. Outro caso é que quando você remete dinheiro para uma corretora no exterior,
é pago o IOF, o Imposto sobre Transações Financeiras, na remessa de capital para o exterior. Essa remessa declara lá o seu CPF, o seu nome, o valor que foi enviado e o imposto que foi retido. E você vai ter os seus dados na mão da Receita, sabendo que você está remetendo dinheiro para essa corretora no exterior. Quando você traz o dinheiro de volta, acontece a mesma coisa. O dinheiro é remetido para o Brasil, o banco, a corretora que recebe o dinheiro no Brasil, vai informar para a Receita o CPF de quem recebeu, os valores, quem foi que enviou, os dados da operação vão todos para a Receita Federal. E aí você vai ter os seus dados de novo na mão da Receita e eventualmente a Receita vai cruzar esses dados, vai ver que você mandou 100, voltou 300, cadê a diferença que não foi tributada? Você vai ter que se explicar também. Ou seja, não é impossível. Existem várias formas da Receita descobrir. E uma outra que é muito mais fácil da Receita descobrir é você resolver comprar, por exemplo, um imóvel. Você mandou 100 mil reais para o exterior, comprou lá uma criptomoeda, essa criptomoeda valorizou 10 vezes o capital, virou 1 milhão de reais. Você tira 400 mil reais, resolve comprar um apartamento para casar e morar com a sua família. Quando você vai comprar o imóvel, na remessa do dinheiro para cá pagou o IOF, o banco avisou o governo. E depois, na hora da compra do imóvel, o cartório remete para a Receita Federal todas as transações de compra e venda de imóveis que são feitas no país através de uma informação chamada DIMOB, que é transações imobiliárias. E o seu nome, seu CPF e o valor pago vão parar nesse documento e vão para o exterior. Então, não adianta você dizer, não, eu não vou trazer, eu vou pagar o cara lá em bitcoins. Mas se você foi até o cartório e comprou o imóvel lá no cartório, o cartório vai comunicar que houve essa transação e essa operação vai parar na mão da Receita. Então, existem várias formas do governo descobrir como é que você tem bitcoins. Então, não é verdade que é impossível o governo descobrir. Mito número 3, criptomoedas não pagam imposto. Esse é outro ponto que muito se fala e que tem um certo fundo de verdade, né? Porque tem sim algumas operações em criptomoedas que são isentas, tá? E não precisa pagar em certas situações. Porém, falar disso genericamente é errado e está errado, porque criptomoeda é um ativo, um bem móvel, e os ganhos nesses ativos, na hora da venda, comprou e vendeu, teve um ganho de capital, são sim tributáveis. Nem sempre você vai pagar imposto, porque eventualmente você vai estar numa alíquota num valor que é isento, até 35 mil reais por mês. Em alienações dentro do mês você está isento. Porém, todas essas operações têm base tributável e são fato gerador do imposto, precisam ser apuradas e ver se vai ou não ter imposto a pagar, tá? Cuidado, que declarar não é a mesma coisa que pagar. Muita gente fala, vou ter que declarar isso. Cuidado, você vai sempre ter que declarar tudo que você ganha se você tem obrigatoriedade de declarar imposto de renda. Você está obrigado a declarar? Está numa das 8 condições de obrigatoriedade? Estou. Então você vai estar obrigado a incluir lá os ganhos que teve em criptomoedas, ainda que eles sejam isentos. E isso vale para quem eu nunca declarei, mas se você passou a operar criptomoedas, pode ser que você se inclua numa das operações. Teve ganhos tributáveis superiores a 28 mil reais, por exemplo, fazendo mineração. Você está minerando, ganhou no ano mais de 28 mil reais em os quebrados que está lá na tabela, você vai estar obrigado a declarar imposto de renda e pagar os seus impostos. Se você teve lucros isentos nas operações de ganho de capital de 5 mil por mês, no final do ano você teve 60 mil de ganhos, passou dos 40 mil de isenção, você vai estar obrigado a declarar anualmente o imposto de renda. Então, mesmo que você no momento não está obrigado a declarar, por estar operando criptomoedas, pode acabar estando obrigado a declarar por uma outra condição. Então, você precisa saber se você vai ter que declarar ou não, se essas criptomoedas vão ter que pagar imposto ou não. É um outro cálculo que você vai fazer. Esse cálculo é feito com base nas alienações dentro do mês, sempre que forem superiores a 35 mil reais as alienações em criptoativos, você vai ter que apurar o imposto e ver se tem imposto a pagar, e se for o caso, pagar. Cuidado que não há isenção, não há compensação de prejuízos, não se pode compensar prejuízos em operações com criptoativos, tá? Então, quando você está tendo lucros e prejuízos no mesmo dia lá fazendo day trade, os prejuízos não são compensáveis, você não pode abater os prejuízos do lucro que teve dentro do mês, nem no ano, nem nunca, não é abatível. Você tem que ver lá o parágrafo único do artigo 2º da Instituição Normativa 84, que diz que é proibido compensar imposto no programa ganho de capital, e essa é uma das coisas que vai no programa ganho de capital, é o ganho em bens móveis, que é o Bitcoin, o criptomoeda, seja ela qual for, vai estar incluído nessa cláusula. Então, muito cuidado, porque você pode estar sim obrigado a pagar imposto. Criptomoeda paga imposto, é tributável, e isso é mais um mito que cai por terra. Mito número 4, aluguel de bitcoins é um excelente negócio.
O aluguel de bitcoins é uma coisa que não existe na legislação um critério específico para isso, tá? É uma coisa mais genérica. Bitcoin ou criptomoeda, todas elas são bens móveis. E nós estamos falando aqui de aluguel, locação de bens móveis. Existe a atividade de locação de bens móveis? Sim. A empresa pode fazer um contrato social e exercer a atividade de locação de bens móveis? Sim, ela pode. O aluguel, a locação de bens móveis, ela paga imposto de renda dentro de uma certa alíquota. A empresa vai pagar o seu imposto de acordo com a sua tributação. E a pessoa física que alugou esse bem móvel para a empresa vai sofrer uma retenção de imposto de renda retido na fonte quando uma pessoa jurídica paga para a pessoa física. Se é assim que é. Então, se eu alugar, por exemplo, o meu carro, eu alugar uma bicicleta, eu alugar um banheiro químico, que é muito comum isso no mercado, a locação de banheiros químicos, locação de material para escritório, mesas, móveis, cadeiras, computadores, laptops, celulares, todas as locações, elas são tributáveis. Locação de bem imóvel já existe e a criptomoeda, o criptoativo, ele é considerado um bem móvel e ele está sujeito à tributação na locação de bens móveis. A empresa, a pessoa jurídica que loca, tem que reter e pagar o imposto. Roberto, mas eu estou com o meu dinheiro todo alocado nisso e eles não estão fazendo retenção e não estão pagando. Então você vai ter que fazer o carnê-leão todos os meses, jogar lá o valor e pagar você, porque é tributável e você não está pagando. Se você deixar assim, você está correndo um enorme risco da Receita te pegar e fazer um problema. Mas não era eles que tinham que pagar, não sou eu que não. Quem deve é você. Quem deve é a pessoa física. A retenção na fonte é uma forma de substituir quem paga para a Receita Federal para facilitar o trabalho da Receita. Não substitui quem tem a obrigatoriedade de pagar. Quem tem a obrigatoriedade de pagar é quem recebe o dinheiro e essa pessoa é você. É você que está obrigado a pagar o imposto de renda. Se a empresa não retém, você vai ter que pagar o carnê-leão todos os meses sobre a alocação dos bens móveis que você faz. Mito número 5. Investir em cripto é coisa de nerds libertários. Não, não é verdade. Investir em criptomoeda é para qualquer pessoa. Eu, inclusive, acho que qualquer pessoa deveria ter lá, 5% do seu patrimônio investido em criptomoedas. É um ativo de risco, mas que pode alavancar a sua carteira. Na hora que ele cresce e sai de 10 para 100, você tem um aumento aí de 5%. Subindo 10 vezes o valor, vai te dar um aumento talvez de 1% na sua carteira, mas é uma alavancagem que ajuda você a crescer ao longo do tempo. Se todos os anos isso acontecer, no final de X anos, aquilo ali vai te ajudar a crescer. Roberto, mas assim eu não vou ficar milionário nunca. Cuidado com essa história de eu vou ficar milionário, porque é aí que as pessoas quebram. Ou seja, você não precisa ser jovem nerd nem libertário para investir em criptoativos. Tudo é possível, que todo mundo pode investir em criptoativos, não é um problema. Cuidado que o criptoativo tem uma alta volatilidade, você pode ter problemas de ter que sair da investimento na hora errada, na hora que está em baixa. Então é muito comum o criptomoeda variar muito, tem a volatilidade muito alta. É sim, o futuro do dinheiro vai ser através de criptomoedas. O governo brasileiro já está trabalhando aí com o Pix para virtualizar o dinheiro de um modo geral. Então é muito comum que isso comece a fazer uma transação mais imediata, tá? Mas há também outras formas de fazer. Você pode investir em criptoativos através de fundos de investimento em criptoativos, que aí tem um gestor, que é uma pessoa que sabe o que está fazendo, que sabe se proteger e que não vai perder dinheiro, porque senão ele perde as pessoas que estão investindo no fundo de investimento. E você pode investir num fundo de investimento de criptoativos. Tem vários já no mercado, no próprio site da XP, para quem é cliente da XP, pode abrir lá, olhar a fundos de investimento em criptoativos, você pode investir neles. Não é necessariamente coisa para jovem nerd libertário, não tem que saber muito de informática, não tem que entender de carteiras digitais e saber onde foi parar a minha chave, nada disso. Você pode investir através de fundos de investimento, que você vai ter o mesmo rendimento que o mercado de criptoativos tem. Esses 5 mitos são 5 mitos muito falados no mercado. Espero que você tenha aprendido que são apenas mitos e que nada disso é verdade. Se você tiver dúvidas, deixe o seu comentário aqui no meu canal. Eu respondo a todo mundo aqui no meu canal pessoalmente. Então deixe o seu comentário. Lembre-se de se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notícia por aqui. E até o próximo vídeo.